que ocorreria se todo o gelo mundial derretesse? À medida que as mudanças climáticas se intensificam, você pode se perguntar como seria um mundo sem calotas polares e geleiras. Você sobreviveria? Aliás, algum humano sobreviveria? Onde viveriam os sobreviventes? Como seria o nosso planeta? Há tantas perguntas que surgem ao considerar o que poderia acontecer em um mundo sem gelo. Diversas obras de ficção científica já imaginaram o que ocorreria se a Terra enfrentasse condições extremas. Você pode se surpreender que até as previsões mais apocalípticas da ficção científica podem parecer menores comparadas à realidade caso todas as calotas polares derretessem de uma hora para outra. Neste vídeo, exploraremos as condições que causariam o derretimento de todo o gelo do mundo, o impacto desse degelo no planeta, na sociedade e na Terra como conhecemos, e quem sobreviveria. Vamos imaginar os impactos que nós e a Terra enfrentaríamos se todas as calotas polares derretessem. Precisamos inicialmente explorar onde está localizado o gelo do mundo. As calotas polares são uma fonte de gelo. As calotas polares são extensas camadas de gelo e neve que cobrem áreas significativas da Terra, incluindo a Antártica, Groenlândia, partes do Canadá e Rússia. A Antártica Oriental possui a maior camada de gelo do mundo, enquanto a Groenlândia, Antártica Ocidental e outras áreas com gelo são menores. Na Antártica, há camadas de gelo tanto a leste quanto a oeste. A camada de gelo da Antártica Oriental contém 4/5 do gelo do planeta, que sobreviveu a muitos períodos de mudanças de temperatura planetária global. A camada de gelo oriental retém vapor de água que cai como neve no lado oriental do continente. Mas se o planeta retornar a um clima como o da época Eocena, que foi a segunda das 5 épocas do período terciário, é provável que a camada de gelo oriental sobreviva. Na Antártica Ocidental, uma camada menor é especialmente vulnerável a climas mais quentes. A camada sobre um leito rochoso subaquático está lentamente derretendo e colapsando devido ao aquecimento da água abaixo dela. De 1992 a 2013, a camada de gelo perdeu em média 65 milhões de toneladas de gelo por ano. Outra fonte do gelo são as geleiras no Ártico. As geleiras são grandes blocos de gelo formados pelo acúmulo de neve por um extenso período. As geleiras se formam em locais de baixas temperaturas, seja ao nível do mar ou especialmente em altas altitudes, como topos de montanhas. Com o aumento da temperatura, o derretimento das geleiras provoca inundações extremas e perda de biodiversidade em determinados locais. Você pode estar curioso pensando, bem, quanto gelo existe no mundo afinal? Hoje, estima-se cerca de 5 milhões de milhas cúbicas de gelo no planeta, gerando uma quantidade enorme de derretimento neste cenário hipotético que estamos analisando, como você pode imaginar, e as consequências do gelo do mundo. Portanto, o derretimento de todas as 5 milhões de milhas cúbicas durante a noite seria tão insuperável e catastrófico como veremos. Mesmo sendo pouco provável que todo o gelo do mundo derreta tão rápido, você pode estar curioso sobre o que aconteceria se isso ocorresse de uma só vez. O que ocorreria com nosso planeta e meio ambiente? Vamos dar uma olhada e ver. Um grande impacto do derretimento global do gelo polar seria a inundação, pois o gelo não só derrete, como também escorre. Se ele flui pelos vales como rios, os padrões de inundação dependem das paisagens geológicas dos locais. Logo, algumas regiões do planeta seriam mais afetadas por inundações que outras. Vamos analisar mais adiante neste vídeo onde ocorreriam as maiores inundações. O aumento previsto do nível do mar, se todas as calotas polares e geleiras derreterem, seria significativo. Se todo o nosso gelo restante derretesse, o nível do mar aumentaria cerca de 66 metros, impactando fortemente o clima costeiro. Como a Austrália, onde 80% da sua população vive perto da costa. Mas para onde exatamente toda a água iria? Se todo o gelo da Antártica derretesse, o nível global do mar subiria cerca de 58 metros. Se o gelo da Groenlândia também derretesse, contribuiria com mais 7,4 metros, elevando o total para 65,4 metros, ou aproximadamente o equivalente a um prédio de 21 andares. Apesar do aumento de água em várias partes do mundo pelo derretimento, isso não implica no derretimento total do gelo instantaneamente. Todos os locais do planeta ficarão mais úmidos. Na verdade, alguns lugares podem realmente experimentar um aumento na seca e na aridez. Pode parecer contraintuitivo, mas mais água no mundo levaria a menos em certas partes do mundo. Sem as calotas polares refletindo a luz solar, as temperaturas médias globais subiriam, intensificando secas, principalmente no Sahel e Chifre da África. As secas provavelmente levariam a fome, doença, conflito e devastação para muitos países que sobrevivessem à inundação inicial.
E com a falta de calotas polares e geleiras para refletir a radiação solar que aquece o planeta, nosso planeta só ficaria cada vez mais quente e seco no futuro previsível, depois que todo o gelo derretesse primeiro. Além do aumento do nível do mar, tanta água introduzida nos oceanos também causaria padrões climáticos mais imprevisíveis em todo o mundo, com regiões mais secas e áridas, vendo mais chuvas pesadas, e lugares mais úmidos, se tornando mais secos. O aumento do nível do mar pode gerar ondas de tempestade mais fortes, provocando mais inundações em regiões costeiras inicialmente não submersas. Pode ser difícil imaginar a devastação que seria causada pelo derretimento das calotas polares e geleiras, mas os impactos são inegáveis. A biodiversidade mundial enfrentaria dificuldades para sobreviver devido aos danos ambientais globais e o derretimento total das calotas polares e geleiras. Muitos animais entrariam em extinção após a elevação do nível do mar. Uma dessas espécies provavelmente seria o urso polar, que depende em grande parte do mar e do gelo glacial para sobreviver. Muitos ursos polares morrem devido ao derretimento das calotas polares causado pelas mudanças climáticas atuais. No entanto, o derretimento mais lento do gelo glacial em algumas regiões pode permitir a sobrevivência da espécie. Se todo o gelo do mundo derretesse, os ursos polares perderiam seus habitats e plataformas de caça, causando sua possível extinção. Você pode se surpreender ao saber que as extinções também provavelmente incluíram diversas espécies marinhas devido a alterações nas correntes, redução da salinidade e outros impactos oceânicos. O derretimento global do gelo resultaria numa extinção em massa cataclísmica, alterando irreversivelmente a biodiversidade e a vida na Terra, mesmo que as espécies se adaptem. Então, abordaremos uma das maiores questões sobre o derretimento do gelo. Para onde iria a água e quais partes do mundo ainda estariam acima do solo? Quais outras alterações a inundação poderia causar? Com as inundações e o aumento do nível do mar, muitos lugares em nosso planeta pareceriam diferentes. Na verdade, muitos lugares desenvolveriam novos mares, enseadas e outros corpos d'água que atualmente não existem. Na Austrália, boa parte do interior árido e empoeirado possivelmente se transformaria em um vasto mar interior, semelhante ao oceano que lá existia milhões de anos atrás. Consequentemente, várias cidades e a vida selvagem seriam inundadas, devastando a biodiversidade e seus habitantes. Você pode se surpreender ao saber que o derretimento do gelo também pode ter impactos na rotação da Terra. A duração do dia pode realmente mudar como resultado do gelo derretido fluindo para o oceano. Localizadas próximo ao eixo de rotação da Terra, as camadas de gelo, ao derreterem e entrarem no oceano, podem fazer a Terra girar mais devagar. A Terra pode eventualmente girar até 20 segundos a mais por dia, e as camadas de gelo se tornariam mais congeladas. No entanto, se a água derretida ficar perto da fonte, como um lago glacial, não haverá movimento de massa para longe da geleira ou camada de gelo, mantendo a rotação da Terra inalterada. Logo, é complexo prever como a rotação da Terra pode mudar devido ao derretimento do gelo. Já estamos vendo hoje que já existem mudanças no eixo de rotação da Terra desde a década de 1990. Os polos norte e sul geográficos do nosso planeta são o ponto em que o eixo de rotação da Terra se intersecta. Esses polos não são fixos, deslocam-se conforme a distribuição de massa no planeta. Historicamente, apenas fatores naturais como correntes oceânicas e a convecção de magma contribuíram para a mudança do eixo e rotação da Terra. Com a perda de centenas de bilhões de toneladas de gelo ao ano devido às mudanças climáticas, os polos começaram a se deslocar por impactos antropogênicos. Pesquisas mostram que a velocidade média da deriva polar a partir de 1985 a 2020, a velocidade foi 17 vezes maior que a de 1981 a 1995. Desde 1980, os polos se moveram 4 metros. Esse fenômeno pode não parecer tão significativo, mas uma mudança no giro da Terra demonstra o quão abrangentes seriam os impactos do gelo derretido em nosso hipotético cenário. Então, entendemos o impacto na Terra, mas e os humanos? O planeta pode mudar bastante com tanto gelo derretendo e fluindo para o oceano. Mas isso não seria a única influência na Terra. O derretimento de tanto gelo pode transformar drasticamente o planeta, inundando continentes. Então, onde na Terra seria destruído pelo derretimento do gelo e onde seria poupado? Vamos examinar como seria nosso mundo se todas as geleiras e calotas polares derretessem repentinamente. Com a elevação do nível do mar, cidades inteiras, estados e até países seriam varridos. Muitas das maiores cidades da Terra se tornariam inabitáveis, totalmente submersas como a fictícia Atlântida.
Cidades, incluindo San Diego, Seattle, Nova York, Boston e Miami, estariam todas totalmente submersas sob a água, assim como todo o estado da Flórida. Não apenas isso, mas muitas grandes cidades ao redor do mundo com populações particularmente densas seriam destruídas, incluindo Istambul, Barcelona, Londres, Veneza e Copenhague, para citar algumas. Além disso, apenas algumas grandes cidades do interior e capitais nacionais sobreviveriam, incluindo Moscou, Canberra e Nova Delhi. Não apenas cidades e estados seriam submersos em água, mas países inteiros também seriam engolidos pelo oceano. Pequenas nações insulares como Maldivas, Ilhas Marshall, Kiribati, Tuvalu e as Bahamas seriam todas erradicadas pelo derretimento de todo o gelo do mundo. Países maiores como Bangladesh, que fica particularmente próximo ao nível do mar, se tornariam parte da Baía de Bengala, e os moinhos de vento da Holanda se encontrariam no fundo do oceano. A península da Jutlândia, na Dinamarca, viraria uma ilha, com a maioria do país sumindo. Os lugares que não sucumbem à inundação inicial e aos aumentos dos níveis do mar estarão muito melhor. O acesso à água é uma grande preocupação para países sobreviventes. Ironicamente, mesmo que todo o gelo do mundo se torne água, seu escoamento para o oceano e a subsequente inundação de muitos continentes e ilhas, na verdade, contaminará o lençol freático. Com a elevação do nível do mar, reservas de água subterrânea mais interiores serão infiltradas pela água salgada marinha. Poços podem ser poluídos, a irrigação inviabilizada e as pessoas ficariam sem comida e água. Isso ameaçaria ainda mais a subsistência de milhões que sobreviveram ao inicial derretimento do gelo. Mesmo aqueles que vivem muito no interior poderiam ser impactados pela água salinizada, o que significa que nosso suprimento de água potável e água para a agricultura e irrigação seria contaminado com sal, tornando-o inutilizável. Os custos de dessalinização da água, considerando a energia e recursos requeridos, seriam exorbitantes. Certamente, muitas comunidades seriam fortemente afetadas pela ausência de água potável devido ao derretimento total do gelo no planeta. O derretimento em massa do gelo, além de salinizar as águas subterrâneas, também liberaria substâncias tóxicas em nossa água e comunidades. Produtos químicos, como o DDT, estão inclusos nas calotas de gelo e algumas geleiras do Himalaia. O DDT também é conhecido como diclorodifeniltricloroetano, popularizado pelo livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carlson, 1962. Produtos químicos nocivos e radioatividade no gelo podem ser liberados em rios e água potável e causar sérias preocupações de saúde. Você deve estar se questionando como produtos químicos e materiais radioativos foram parar nesses grandes volumes de gelo? Ao longo dos anos, houve muitos casos em que bases militares e outras instituições descartaram produtos químicos tóxicos em lugares despovoados no Ártico. Por exemplo, na Guerra Fria, a base militar Campo Século, no norte da Groenlândia, despejou muitos produtos químicos tóxicos e material radioativo na região do Ártico. Na Guerra Fria, existia uma base militar no Ártico. Com o derretimento do gelo, produtos químicos e resíduos seriam liberados, afetando comunidades e trazendo potenciais riscos à saúde em locais atingidos por essa inundação. Isso indica graves riscos à saúde e segurança após o derretimento do gelo mundialmente. Pode parecer que todos os lugares na Terra ficariam menos habitáveis, porém talvez não seja assim. A perda de terreno habitável seria grande com o derretimento total das calotas polares e geleiras. Porém, a elevação do nível do mar não seria igual no Ártico. A elevação do nível do mar no Ártico difere das geleiras. O continente pode emergir de sua cobertura gelada, formando um arquipélago. Apesar do solo árido e da vida difícil, a Terra poderia se tornar mais habitável para os humanos, em relação ao seu ambiente atual extremamente duro. Alterações na habitabilidade podem ocorrer pela disponibilidade global de alimentos. A China pode ficar mais seca e menos fértil, sofrendo com seca e fome, enquanto o leste da Rússia se tornaria mais habitável e propício à agricultura. A alteração na produção e oferta de alimentos deverá afetar nossos padrões de comércio agrícola global com as mudanças climáticas. Como seria isso no mapa? Quais lugares poderiam resistir ao total derretimento do gelo mundial? Conforme já aprendido, locais como a Antártica podem se tornar mais habitáveis devido ao derretimento do gelo e ao aumento das temperaturas globais. Na América do Norte, todo o litoral atlântico desapareceria, assim como a Flórida e a costa do Golfo, neste hipotético derretimento em massa do gelo. Mudanças em grande escala no clima, tempo e chuva também podem fazer com que terras antes férteis se tornem inférteis. Isso pode provocar fome em massa, destruição e guerra como resultado. Na Califórnia, as colinas de São Francisco se transformariam em ilhas e o Vale Central se tornaria uma baía.
Ilhas do interior e países com alta elevação, como Denver e Colorado, podem ter mais chances de sobreviver, dado o quão massiva é a América do Norte, com grandes quantidades de terra longe das áreas costeiras que seriam mais impactadas pelo aumento do nível do mar e inundações. Algumas partes da América do Norte podem ser menos afetadas pelo derretimento súbito. Mas como o mundo reagiria a essa catástrofe global? Mais ao sul, muitas partes da América do Sul seriam submetidas a incursões significativas de aumento de água e elevação dos mares, onde entradas do Atlântico se formariam nas bacias do Amazonas e do Paraguai. Com a formação dessas entradas, muita da biodiversidade na América do Sul sofreria inundações e destruição devastadoras. Assim como Buenos Aires, capital da Argentina, e Montevidéu, no Uruguai, ficariam submersas com o avanço do mar para o interior. Grande parte do litoral sul-americano seria levado, incluindo as encantadoras praias do Rio de Janeiro, no Brasil. Regiões montanhosas ao longo da costa do Caribe e na América Central também podem sobreviver à inundação. Claramente, a América Central e do Sul teriam uma aparência muito diferente da atual, no caso de derretimento em massa de todo o gelo do mundo. Mesmo que a África possa perder menos massa terrestre para a devastadora elevação do nível do mar comparado a outras, o aquecimento global e a seca podem tornar a África inabitável. O mar Mediterrâneo invadiria partes do Egito como resultado do aumento do nível do mar. Muitas partes da África também seriam varridas, como o Senegal e as pirâmides do Egito se tornando ilhas. A África pode lidar melhor com inundações do que muitos locais globais. Porém, a seca e conflitos resultantes podem complicar mais a situação do continente. Na Ásia, inundações deslocariam mais de 600 milhões na China, todo o Bangladesh e a costa da Índia. No Camboja, o delta do Mekong pode crescer, transformando as montanhas Cardamomo em uma ilha. Provavelmente, a Ásia enfrentará inundações severas, pois muitos países asiáticos possuem amplas costas ou são nações insulares. Mais adiante na Europa, o Mar Adriático e o Mar Mediterrâneo terão avançado sobre muitas ilhas e países costeiros, incluindo o Reino Unido, Itália, Holanda, Dinamarca e outros países europeus. Com essa mudança drástica, sem dúvida perturbaria a ordem mundial. Vamos ver o que pode acontecer. Os impactos sociais e políticos do derretimento do gelo em todo o mundo seriam astronômicos, com tantos refugiados, colonização de terras habitáveis e mais caos global. O que poderíamos esperar para nossos governos e a sociedade atual, devido à submersão de muitos países e grandes cidades? O número de deslocados seria extremamente alto. Todas as partes do planeta seriam impactadas de alguma forma pelo derretimento repentino das calotas polares. Seja impactado pelas temperaturas crescentes, pelo aumento do nível do mar, inundações em massa, destruição ou clima extremo, os países ao redor do mundo teriam infraestrutura impactada, casas, ambientes e mais. Simultaneamente, a vasta quantidade de refugiados buscando abrigo, alimento e um lugar seguro para viver exerceria grande pressão sobre as cidades e países que resistiram ao aumento do nível do mar. Esses países precisam enfrentar as consequências do aquecimento global. As cidades podem não conseguir acolher mais refugiados, gerando tensões que podem levar à anarquia, revolta e total transformação das fronteiras, identidades nacionais e geografia mundial. O fato de que alguns lugares anteriormente inabitáveis, como a Antártica, no mundo se tornariam habitáveis como resultado do derretimento do gelo, indica que podem surgir conflitos sobre o controle sobre terras habitáveis. A região pode ser colonizada. Se as pessoas buscassem se mudar para a Antártica ou explorar e extrair recursos recém-acessíveis, não só as pessoas se estabeleceriam na Antártica após o derretimento total do gelo mundial, incluindo as calotas antárticas. A tundra antártica congelada poderia abrigar novos ecossistemas e biodiversidade no futuro. Atualmente, a biodiversidade da Antártica está limitada ao seu rico oceano austral em plâncton e em pequenas áreas de terra costeira livre de gelo. O continente hoje pode não ser tão desolado quanto você pode imaginar, com cerca de 110 espécies nativas de musgo e 2 plantas com flores, a grama antártica e a pérola. Com o recuo das calotas de gelo e geleiras na península da Antártica, plantas e animais terrestres nativos começam a prosperar devido à maior disponibilidade de água doce e temperaturas mais amenas. As populações começariam a crescer e ocupar mais terras rapidamente, apesar das condições físicas extremas dificultarem a sobrevivência. O clima tropical limita grande parte da Antártica. Contudo, com o aumento das temperaturas, a Terra pode ficar vulnerável a espécies invasoras e não nativas, pois algumas espécies nativas se desenvolvem em climas mais frios. Como as espécies polares nativas são adaptadas para sobreviver em climas frios, elas não possuem certas vantagens evolutivas que espécies não nativas podem ter.
ameaçando a biodiversidade da Antártica com a introdução de um ambiente competitivo. Essa mudança é gradual e contínua atualmente. Porém, um dia, a Antártica que conhecemos pode parecer totalmente diferente do clima frio e nevado atual. Agora imagine tudo isso acontecendo em um ritmo acelerado. A colonização rápida e danosa de espécies invasoras na Antártica pode mudar drasticamente a vida no Polo Sul, com possíveis desastres devido à competição humana por terra e recursos. Como pode perceber, o derretimento de todo o gelo do mundo provavelmente causaria caos global. O derretimento do gelo mundial pode levar ao caos global, causando colapso na agricultura, manufatura, economia e infraestrutura, devido ao degelo das calotas polares e geleiras. É provável que a guerra ecloda pelos recursos e terras restantes do mundo. Governos possivelmente cairiam, fronteiras nacionais desmoronariam, e problemas como fome, calor extremo e questões de saúde poderiam surgir. Quem sobreviveria a todos esses possíveis impactos? Está claro que milhões de pessoas provavelmente sucumbiriam à devastação ambiental e ao caos global, mas algumas mais do que outras. O derretimento das calotas polares e geleiras poderia deslocar e colocar em risco de morte ou lesão grave os 40% da população mundial, vivendo a menos de 76 metros da maré alta. Indivíduos em países insulares estariam entre os primeiros a sofrer deslocamento ou morte por inundações. Quem tem dinheiro, tecnologia e espaço para se adaptar a um mundo totalmente transformado terá maior chance de sobrevivência a longo prazo. O acesso a recursos pode depender em grande parte do ambiente. Depende se a tecnologia, a infraestrutura principal e as cidades de um país forem devastadas no ataque inicial de inundações e destruição costeira. Quem vive no interior, em climas temperados e com bastante acesso à água limpa, provavelmente teria maior chance de sobreviver. Groenlândia e Antártica podem ser refúgios, mas sua capacidade de acolher milhões de refugiados seria limitada. Muito da Groenlândia fica abaixo do nível do mar, porém seu anel montanhoso pode proteger contra o aumento do mar. Na Antártica, alguns humanos poderiam se estabelecer, mas a geologia do continente se assemelha à das montanhas dos Andes, o que não é necessariamente propício para abrigar milhões de pessoas. Sabemos que o derretimento total do gelo mundial impactaria severamente a maioria das pessoas no planeta. Mas e quanto aos danos causados pelo derretimento de todas as calotas polares e geleiras do mundo? Quanto dinheiro isso custaria? Uma estimativa sugere que o custo associado à destruição causada pela elevação do nível do mar seria de $1 trilhão por metro de elevação do nível do mar. A elevação do nível do mar devido ao derretimento de todo o gelo mundial poderia custar estimados $65 trilhões. Isso não conta os custos de vidas humanas, infraestrutura destruída e recursos, e a perturbação econômica que ocorreria em todo o mundo. Os custos do derretimento do gelo de um dia para o outro são difíceis de quantificar, com impactos vastos que seriam sentidos globalmente. Você pode questionar, o que seria necessário para a Terra perder todo o seu gelo? É comum o gelo do Ártico derreter e se desprender das geleiras. No entanto, para isso ocorrer, as condições globais precisariam ser extremamente severas. Pesquisas científicas foram realizadas para determinar o nível de dióxido de carbono necessário para derreter completamente a camada de gelo da Antártica. O limite da estabilidade da camada de gelo da Antártica é estimado entre 500 e 800 partes por milhão de dióxido de carbono. Se chegarmos a esse ponto, o planeta estaria em uma trajetória de ficar completamente sem gelo por milhares de anos. Contudo, a alta concentração de dióxido de carbono e as temperaturas globais necessárias para derreter todo o gelo mundial de uma vez são quase impossíveis. Como sabemos de antes, é comum que o gelo do Ártico derreta e se desprenda das geleiras. Qual é a probabilidade real desse cenário de derretimento do gelo acontecer? Atualmente, a taxa de derretimento e quebra de gelo está superando a produção de nova neve e gelo. Em sua taxa atual, as calotas polares levarão mais de um século para derreter. Estima-se que o gelo derreta à noite. Na verdade, alguns cientistas estimam que levaria mais de 5.000 anos para o gelo derreter totalmente. Existe a chance de todo o gelo do mundo derreter em um curto período de tempo? Sabemos que o ponto em que a camada de gelo da Antártica atingiria seu limite está entre 500 e 800 partes por milhão de dióxido de carbono. Mas quão perto disso estamos? Atualmente, o nível de dióxido de carbono na atmosfera da Terra é de cerca de 415 partes por milhão. A cada ano, a média planetária dos níveis de dióxido de carbono tem aumentado a uma taxa de entre 2 e 3 partes por milhão a cada ano. Nossos níveis de dióxido de carbono podem parecer alarmantemente próximos do limite de 500 partes por milhão. Ainda assim, provavelmente não precisamos temer o pesadelo hipotético de todo o gelo do mundo derretendo de um dia para o outro.
Embora seja possível que todo o gelo possa derreter de um dia para o outro, nós não sabemos. Se as emissões prejudiciais de combustíveis fósseis continuarem, podemos atingir 500 partes por milhão no século XXI. Contudo, mesmo nestas condições, levaria milhares de anos para todo o gelo do mundo derreter, nos permitindo adaptar-nos a este planeta em transformação. Nossa hipótese explora o que ocorreria se o gelo mundial derretesse de um dia para o outro. Cenário muito improvável, segundo os dados, e não se derretesse ao longo de milênios. É altamente provável que todas as 5 milhões de milhas cúbicas de gelo derretam durante a noite. Essa conjectura interessante sobre o que ocorreria se todo o gelo do mundo derretesse pode indicar os possíveis danos decorrentes da aceleração da mudança climática. Com o aumento das temperaturas globais e dos níveis de dióxido de carbono, muitas calotas polares e geleiras estão derretendo. Muitas pessoas já foram deslocadas ou afetadas pelo aumento de inundações, elevação do nível do mar, seca, tempestades tropicais e outros efeitos das mudanças climáticas, mesmo que não percebamos todos os efeitos imediatamente. Os danos deste cenário hipotético podem ser reais para muitas pessoas globalmente, embora a intensidade possa ser menos severa. Deslocamento, morte, seca, aumento do nível do mar, países submersos, derretimento de geleiras e calotas polares são realidades tristes do nosso mundo atual. Há motivo para a esperança, mesmo assim. Nossa geração pode reverter o aumento das emissões e mudanças climáticas, ou deixar nosso planeta seguir para um mundo melhor. Ao olharmos para frente, lembrar o quão severa seria a perda de todo o gelo do nosso mundo pode nos ajudar a prevenir e nos preparar para o aumento do nível do mar resultante das mudanças climáticas em nosso mundo.